estamos de volta para a apresentação de mais um episódio da nossa série História de Hoje. Hoje é dia 21 de janeiro de 2022 e iremos até o dia 21 de janeiro de 1939, quando, enfim, jorra o ouro negro no Brasil. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês mais um episódio da nossa série História de Hoje. O petróleo é utilizado pela humanidade desde entre 3.000 a 5.000 anos antes de Cristo. A cidade de It, na Mesopotâmia, as pesquisas arqueológicas mostram restos, mostram vestígios de utilização do que se chamava betume e que é a ligação direta com o petróleo naquela época. No Brasil, neste dia 21 de janeiro de 1939, vai jorrar pela primeira vez o petróleo em solo brasileiro, na localidade de Lobato, na cidade de Salvador, na Bahia. Os primeiros pingos, as primeiras gotas do chamado ouro negro saíram do poço que tinha a seguinte nomenclatura: DNPM 163, que essa sigla significa que era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os primeiros indícios do petróleo surgiram em 1930. Na época, o engenheiro agrônomo Manuel Inácio Bastos, ele descobriu que moradores dessa mesma localidade, Lobato, usavam uma lama preta oleosa para iluminar suas residências. Não tinha ainda energia elétrica nessa localidade, e eles então usavam isso como se fosse nas suas lamparinas para poder iluminar as suas casas. Depois ele vai fazer várias pesquisas com esse material e ele diz que chega à conclusão que não é petróleo, que aquilo é algum tipo de óleo, algum tipo de lama, que de alguma forma os baianos de Salvador conseguiram usar em favor próprio. E nós temos duas curiosidades muito interessantes. Primeiro, o nome desse bairro, Lobato, que geralmente é ligado ao nome do escritor Monteiro Lobato, que diz assim: não, esse bairro chama-se Lobato por causa do nome do escritor Monteiro Lobato, que foi, digamos assim, um guerreiro. Essa é a segunda curiosidade. Monteiro Lobato, escritor, foi um guerreiro, lutou muito pelo início das pesquisas do petróleo no Brasil, chegou inclusive a ser preso porque divergia com algumas autoridades. Nessa época nós estamos vivendo a ditadura do Estado Novo, é mais uma prova que ditadura não presta em nenhum momento, em época nenhuma, é um modelo político aceitável. E ele então discutia: não, tem petróleo no Brasil, nós temos investir nas pesquisas, e ele, divergindo com algumas autoridades, chegou inclusive a ser preso. Mas, na verdade, esse Lobato, dessa localidade de Salvador, tem a ver com o senhor das terras, desde a época colonial, que era desse território aí, na área de Salvador, e não com o escritor Monteiro Lobato. Esse início da produção de petróleo no Brasil, que inclusive tem uma outra discussão muito interessante sobre a criação da refinaria rio-grandense na fronteira entre Argentina, Brasil e Uruguai. Empresários brasileiros vão se juntar a empresários argentinos, mas a Argentina vai proibir o refino de petróleo, vai proibir se buscar petróleo, se processar petróleo em suas terras, porque eles compravam petróleo de fora, eles tinham um contrato com outras empresas dos Estados Unidos, e então eles não tinham interesse nessa época. Por mais absurdo que pareça, eles preferiam comprar do que processar esse petróleo. Então, empresários uruguaios viram aí a oportunidade, se associaram a empresários brasileiros
e vão criar a refinaria Riograndense de petróleo, que é a primeira refinaria de petróleo no Brasil. Esse petróleo vem do Chile, essa matéria-prima vem do Chile, mas aí, com a criação do Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, esse poço DNPM 163 passa a ser perfurado com uma sonda. O Oscar Cordeiro, que é o empresário que vai ser o dono dessa, digamos assim, o pai do nascimento do petróleo no Brasil, ele vai ser o que vai furar, que vai investir, vai pesquisar, vai teimar, vai ser insistente na busca do petróleo nessa região. Ele resgata aquele momento em que foi feita a pesquisa anterior e ele chega à conclusão, descobre petróleo nessa região. No dia 21 de janeiro de 1978, revelou-se petróleo finalmente em Lobato. Não tendo como ignorar, né, a existência do óleo, o então presidente Getúlio Vargas, no Estado Novo, na ditadura do Vargas, visita o subúrbio ferroviário de Salvador, e aí começa, digamos assim, em outubro de 1940, é inaugurado um marco simbólico, né, da riqueza brasileira no local hoje, que é circundado por casas humildes, porque a exploração do petróleo no Brasil passou para o mar, para águas profundas, com a tecnologia avançada. A minha cidade aqui, a minha cidade de Macaé, é uma referência mundial para essa exploração de petróleo, para essa tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. A nossa região aqui, o Rio de Janeiro, é rica em conhecimento, em tecnologia, em petróleo. E aí, então, abandona-se aquela exploração do Poço de Lobato e vai virar uma área de subúrbio, uma área digamos assim, como muita de Salvador. A gente, quando fala de Salvador, só pensa em festa, alegria, música boa, gente feliz, como é o povo baiano, mas também tem muito para se contar da história de Salvador, como o caso da descoberta do petróleo neste dia 21 de janeiro de 1939. Até o próximo episódio.